Um leão na Igreja Católica. O nome dele, Dom Adair, o João Batista dos nossos tempos. Dom Adair lavou a alma do brasileiro mais uma vez, sem medo, sem rodeio, sem pampim e sem se curvar ao sistema. Ele fala aquilo que muitos têm medo de dizer. Dom Adair Guimarães é o João Batista desse tempo, um homem de fé e coragem, que não se intimida diante da grande mídia, do sistema ou do PT. Neste vídeo ele manda a real e fala verdades que precisam ser ouvidas. Eu paro para ouvir esse bispo porque coragem não se mede pelo tamanho do microfone, mas pela disposição de falar a verdade. Assista até o final e veja o que o Dom Adair falou. Não se esquece de deixar teu like, ativar o badalo desse sino, compartilhar para que esse vídeo pare na timeline de um petista desavisado. A verdade precisa ser dita e quem tem coragem precisa ser ouvido. Fica com o vídeo do Dom Adair. Uma irmã da igreja que me falava ali fora que eu sou muito radical, eu não sei, talvez seja isso, né? Você falar dessas coisas, a verdade para os católicos. Se o bispo de vocês não falar a verdade, quem vai falar? Os padres têm medo, nem tudo pode falar. O bispo tem a costa larga, tem o Papa, tem os cardeais, tem o Vaticano. Por isso que é difícil prender um bispo, não é fácil. Dá uma dor de cabeça terrível. Matar um bispo também não é fácil. É todo o mundo que olha para quem matou. Agora, o bispo existe para morrer. Todo bispo, quando ordena, ele tem que ordenar para ser mártir, para morrer pela fé. Um bispo indiferente com o pecado do seu povo, indiferente com a imoralidade no mundo, indiferente com as injustiças, com as misérias, com a corrupção do país, ele não está sendo profeta. Você tem que falar, você tem que defender os pobres. E defender os pobres não é só levar uma cesta para quem está passando necessidade. É defender os pobres contra o sistema opressor, comunista, corrupto, miserável, que coloca milhões de pessoas na miséria, que expurga a família, que prega ideologia de gênero, que defende aborto. Tem que condenar isso. Então, minha irmã, que você que me falou, se isso é ser radical, vai ser daí para diante. Não tem como voltar atrás. Agora no Muquem, eu falei das imoralidades da Romaria do Muquem. Aí tem gente que acha ruim. A grande maioria, não, o bispo está certo. Aí você tem um vereador que foi colega meu de juventude, depois foi jovem na minha paróquia, aí que vai para a Câmara condenar o que eu falei. Coitado, está sendo massacrado nas mídias, mas é bom. Eu não importo quem fala mal de mim, por mim pode falar, não arranca pedaço. E não importa também, nem fica atrás de quem quer falar bem de mim, porque não aumenta nada na vida da gente. Vocês falar mal do bispo ou falar bem, não tira nada e não aumenta nada, e também do padre. E também vocês têm que aprender isso, gente. Ah, porque fulano falou mal de mim, mas deixa falar, ué. Perdoa e larga para lá. Com certeza, muita gente em Brasília não dorme com a consciência limpa, porque quem rouba dos pobres, quem atropela o processo natural da justiça, quem se omite, quem mente, quem participa dos arranjos da corrupção, da mentira, dessa prostituição moral que nós estamos vivendo nos três poderes da República, não pode dormir tranquilamente. Como dormir? Se você, mesmo pagando quase 30 mil reais de aluguel de uma mansão, e sabe que tudo que está ali é tirado da corrupção. Eu não sei, mas é para ser muito difícil de dormir. Feliz, meus irmãos, é quem consegue deitar e dormir e levantar de manhã agradecendo a Deus porque a sua vida é limpa,
Você é honesto no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no trabalho que você faz? Aqueles que administram, que ajudam o povo a dormir com tranquilidade. Como todos nós percebemos, nos últimos 70 anos, sobremaneira aqui no Brasil, nós vivemos uma perseguição silenciosa à família, à igreja, ao matrimônio. E esta perseguição ela vai se tornando agora materializada através de certos atos, argumentos, debates, sobretudo na esfera da legislação nacional. Ou seja, a família cristã, ela está sendo atacada em todo o Ocidente. E nós podemos analisar por que os países da Europa estão chafurdados numa crise social, cultural, ética tão profunda. E por que o Brasil também está engajado nesse processo de sofrimento, de pecado, de miséria, de falta de valores, de bons costumes? Porque a família está sendo atacada. A família está sendo perseguida. O marxismo cultural ou comunismo nasceu já no século XIX com o intuito de destruir a família e a igreja para ser implantado o sistema ateu nos nossos países. Passados esse tempo, nós vimos que essa ideologia não vinga, porque onde é implantado o sistema socialista, comunista, o povo se iguala, tudo se torna igual, no sofrimento, na miséria e na fome, na violência, enquanto os líderes se tornam arquibilionários às custas da miséria do povo. Nós precisamos também preocupar muito com a formação dos nossos filhos. Por que esse grupo, apoiado pelo BIS, criou a Escola Bento XVI? Exatamente para que nós possamos dar uma formação para os filhos de hoje, daqui 30, 40 anos, ser pessoas que vão ajudar a tirar o país dessa lama de hedonismo, corrupção, misérias e mentiras que nós vivemos. Ninguém muda o Brasil se não for pela educação. Mas essa educação que nós temos, que nós estamos vendo por aí, uma educação, inclusive os parâmetros governamentais, não sei se chega a 10% de ciência. O resto é militância esquerdista dentro das salas de aula. Uma vergonha. Muitos católicos metidos nisso. E os católicos que estão dentro da educação, que querem manter a sua fé, são discriminados, são perseguidos, porque o mundo hoje é assim. Mas nós só vamos vencer isso educando os nossos filhos numa educação clássica, numa educação acompanhada, religiosa, o latim, o bom português, a poesia, a literatura consistente, e nessas porcarias que nós estamos vendo aí, com Paulo Freire e companhia, com todas essas misérias educacionais que nós estamos vendo, com toda essa pedagogia de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, que tem sido renegada em todos os países, mas aqui no Brasil é a água que se bebe na educação. Eu não me importo com você, professor, que discorda do que eu estou falando, porque eu tenho fundamento, porque eu estudei isso, já há 15 anos estou estudando a realidade do Brasil, a realidade filosófica que nos manda. Eu tenho propriedade pessoal para dizer isso. Eu sei que os padres não podem dizer isso, mas eu posso. Muitos bispos não têm coragem de dizer essas coisas, mas eu digo em consciência, sob peso de pagar diante de Deus, sob a responsabilidade de não pregar a verdade. Porque a verdade deve ser dita de cima dos telhados. Goste ou não goste,
A verdade precisa ser anunciada. Nosso Senhor morreu por causa da verdade. Muitos sacerdotes no Brasil foram perseguidos, como o bispo Dom Vital, no Recife, que foi morto, assassinado, tempos atrás, por causa da verdade. Um sacerdote, o missionário de Deus, nunca pode ter medo de sonegar a verdade, por medo, porque vai ter perseguição. Doa em quem doer. A verdade precisa ser dita do alto dos telhados. O Brasil só vai melhorar e sair desse calabouço que nós estamos, tudo contaminado por mentalidades woke, revolução cultural marxista, na educação, nas universidades, no judiciário, no Ministério Público, na política, na igreja, nas comunicações sociais, em tudo. Aí quando você critica as prisões do dia 8 de janeiro, o bispo faz política. Quando você critica esse governo corrupto, que é capaz de roubar até dos aposentados, né? Ele está fazendo política. Às vezes algumas pessoas perguntam: o senhor não tem medo de falar disso? Não. Se eu não falar, as pedras vão falar na minha frente. A oração não é uma fuga da realidade, como o marxismo cultural fala, como Karl Marx, que elaborou a teoria do comunismo, dizia que a oração, que a religião é ópio do povo. Que tristeza. Pelo contrário, a oração é a força que transforma a realidade. O Brasil só vai melhorar e sair desse calabouço que nós estamos, tudo contaminado por mentalidades woke, revolução cultural marxista, na educação, nas universidades, no judiciário, no Ministério Público, na política, na igreja, nas comunicações sociais, em tudo. Só vai mudar quando os cristãos orarem de verdade. Quando nós fizermos uma grande intercessão pela nossa pátria, que nasceu à sombra da cruz, mas que o seu povo esqueceu isso, para regozijar-se naquilo que é o erro, que é a mentira, que é a podridão que se levanta contra a nossa fé, contra os nossos costumes, contra a nossa família, contra os indefesos que estão no útero da mãe, promovendo ideologia de gênero, desconstruindo a masculinidade e a feminilidade, produzindo feminismo e tudo mais. Isso precisa ser combatido como guerra espiritual. É oração. E todo esse movimento de oração que nós temos visto ao longo desses anos, Deus está com tudo nas mãos para, no momento certo, derramar e abençoar a nossa pátria. Muitos hoje, por causa da influência satânica, têm medo de defender a família. Medo de defender a vida humana desde a concepção no útero da mãe até a morte natural. Medo de afirmar que a identidade cristã da nossa civilização é que nos conduz à luz. Medo de denunciar a corrupção. Medo de questionar as estruturas injustas. Medo de contrariar as ideologias dominantes. Aí quando você critica as prisões do dia 8 de janeiro, o bispo faz política. Quando você critica esse governo corrupto, que é capaz de roubar até dos aposentados, né? Ele está fazendo política. Quando você questiona esses presidentes do Legislativo nosso nacional por irresponsabilidades, por não ter coragem de defender a verdade e as pessoas, você está fazendo política. Não. Nós estamos colocando o dedo na pereba de um país que está doente, de um país que não tem mais amor nem perdão.
Aí quando você vê um sacerdote da igreja dizendo que não pode ter anistia para o pessoal do 8 de janeiro, esse sacerdote não entendeu o seu ministério e certamente ele nunca foi visitar os presos injustos, inclusive da nossa diocese, gente que não fez nada e que está lá na cadeia sem poder ver suas crianças crescerem. Esse padre não viu isso. Anistia significa perdão. Mas eles dão perdão para os marginais, para os traficantes, para os chefes de facções, mas não, anistia para esses que estavam na manifestação, não. Claro que a gente é a favor de que sejam, que paguem pelos erros que fez, aqueles que quebraram, aqueles que estragaram, precisa pagar. Mas gente que não fez isso não tem por que estar lá, enjaulado como animal, muitas vezes maltratados, porque são patriotas. Mas Jesus nos diz hoje, não tenhais medo. Às vezes algumas pessoas perguntam, o senhor não tem medo de falar disso? Não. Se eu não falar, as pedras vão falar na minha frente. Eu tenho pena de quem não fala. E quem não tem coragem de dizer a verdade. Porque ser cristão é não se calar diante das injustiças. São João Batista fustigou Herodes. Jesus questionou Pilatos. Eram os mandantes da época. Não tenhais medo. Porque, meus irmãos, uma sociedade que perde a verdade, perde também a liberdade. É o que nós estamos vivendo agora. Hoje é tão difícil que você não pode pregar a verdade. Você tem que ficar folheando. E muitas coisas que a gente precisa ensinar ao povo, ensinar para vocês, da moral católica, da consciência católica, eu não posso falar aqui, senão amanhã eu vou preso. Eles bloqueiam todas as contas da diocese, todas as paróquias, para pedir indenização. Mas eles podem nos xingar. Eles podem dizer, essa família conservadora, que é uma bobagem, até o presidente da República fala isso. Essa família que quer criar filhos assim, nós vamos atrás dos seus filhos. Eles podem falar, mas nós não podemos fazer nada. Você ouviu, depois de tudo que este leão da Igreja Católica falou, deve ficar um questionamento para você cristão, para você católico. A nossa fé não termina quando saímos da igreja. Ela também precisa nos orientar. E as nossas escolhas, os nossos valores são responsabilidades nossa como cidadão. E nestas eleições, antes de apertar qualquer danado de botão, pare e pense, quem realmente defende a vida, a família, a liberdade, a dignidade humana e os princípios que você acredita que vêm de Deus. Não vota simplesmente por promessa, porque o prefeito da tua cidade pediu, ou porque tu tem um cargo na prefeitura, ou tu trabalha em alguma empresa. Pesquise, conheça a história, analise as atitudes, compare os valores, ore e peça discernimento a Deus, porque o voto é uma arma, o voto é uma responsabilidade nossa. E nós, como os cristãos, precisamos ter consciência e saber escolher. Bem, não estou aqui dizendo para tu votar na esquerda, para tu votar na direita. Eu estou dizendo, não entrega o teu voto sem antes colocar a tua consciência diante de Deus, porque o assaltante vota num partido do PT, o estu vota no PT, o assaltante, o assassino, o meliante. Então, pensa direitinho, que Deus nos dê discernimento, sabedoria e coragem para fazer as escolhas certas. O teu filho, o teu neto, depende do teu voto hoje, para não ser bombardeado lá no futuro. Antes de tudo, vem a nossa fé, a nossa consciência e a nossa responsabilidade diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o nosso Brasil e que essas eleições sejam uma varredura desse partido das trevas. É isso que eu espero. Um abraço, fica com Deus. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha.